Olá, seja bem-vindo ao ENCAD de Recursos Humanos da Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Tenho certeza que você já estava esperando, porque todo ano a gente tem esse ENCAD organizado pela Comissão de RH nessa mesma data. E hoje a gente vai conversar com 4 advogadas que são especialistas em direito do trabalho, e quem vai estar à frente dessa conversa com elas são os administradores Reinaldo Faisal e Elioneide Venâncio. Elas vão falar sobre o tema desse ENCAD específico, é administrando recursos humanos nas novas relações de trabalho. A dinâmica vai ser a seguinte: num primeiro momento, as advogadas Thaís Siqueira Campos e Fernanda Porto falam sobre implicações do teletrabalho nos contratos de trabalho e reflexos nas doenças ocupacionais. E, num segundo momento, a gente tem um outro tema, a pandemia e o trabalho da mulher, com a advogada Roberta Manfredi e com a advogada Sâmia Marques Sabag. Eu passo a palavra agora para os administradores Reinaldo Faisal e Elioneide Venâncio. Olá, administradores e administradoras, tecnólogos e tecnólogas. É uma satisfação muito grande estar de novo abrindo mais esse 11º ENCAD de Recursos Humanos, trazendo 2 temas importantíssimos para os gestores e demais profissionais de recursos humanos. A ideia de trazer esses temas veio de uma participação que eu tive num congresso de Direito e Processo do Trabalho, onde tive a oportunidade de conhecer essas especialistas do assunto e, obviamente, não podia deixar de convidá-las para trazer esse assunto aqui para nós. E, imediatamente, elas aceitaram com a maior boa vontade e vão nos presentear com todo esse momento que vem acontecendo na área de recursos humanos, especialmente, com essa influência da primeira pandemia que todos nós estamos tendo contato direto. E aproveito para passar a palavra também para a nossa coordenadora adjunta, Neide Venâncio. Olá, gente, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Quero agradecer a essas profissionais maravilhosas por aceitarem o nosso convite. Aproveitem bastante. Específico também, o Faisal se preocupou com isso muito, a gente discutiu bastante isso, a questão da mulher no trabalho. Isso é muito importante. Eu sou da Comissão da Mulher, também no CRA, né? Então esse é um tema que assim muito nos chama atenção. Divulguei bastante, tem um monte de gente aí querendo saber como é que a gente fica, como é que nós vamos ficar, quais são os nossos direitos, e queria agradecer muito vocês de estarem aqui com a gente e ao nosso público, que aproveitem muito. Explore essas meninas, que elas são ótimas. Obrigada, gente. Então, a gente passa a palavra agora para a advogada Thaís de Siqueira Campos, que é especialista em direito do trabalho. A Thaís vai fazer a sua apresentação e depois, na sequência, a advogada Fernanda Prado. Nesse momento, eu vou pedir às outras advogadas que estão presentes, que participarão do segundo momento, a Roberta Manfredi e a Sâmia Marques Sabag, que, por gentileza, fechem a sua câmera. Olá, pessoal. Antes da gente conversar sobre o home office, eu preciso falar um pouco do teletrabalho para vocês. O teletrabalho ele surgiu com o desenvolvimento tecnológico, pois os novos mecanismos de comunicação uniram o empregado ao empregador. Então, a empresa ela viu a possibilidade de poder se comunicar com o seu empregado, mesmo distantes uns dos outros. O teletrabalho ele pode ser preponderantemente desenvolvido em qualquer lugar distinto do estabelecimento do empregador, com a utilização de equipamentos eletrônicos móveis. Ou seja, o trabalho ele pode ser realizado ou não na residência do empregado. A CLT, através da reforma trabalhista, ela normatizou o teletrabalho, através dos artigos 75A até o 75E. No teletrabalho, não há o controle de jornada, porque o próprio empregado que ele vai monitorando como que ele se planeja dentro da jornada. E, a partir daí, a gente tem um problema, porque ele fica excluído da jornada de trabalho
né? E, por conta disso, alguns direitos são mitigados, como, por exemplo, as horas extras. E óbvio que existem aquelas exceções quando a empresa ela consegue ter um controle sobre o empregado, né? Quando o empregado ele faz o login no sistema da empresa, quando ele faz o logoff no sistema da empresa, esses casos que são exceções, a empresa a gente consegue verificar aí o controle da jornada. É essencial que o empregador e o empregado eles formalizem como será feito o custeio, né, dessa infraestrutura, porque com o teletrabalho o trabalho ele fica sendo passada a responsabilidade, né, com a internet, com computadores, com energia elétrica. Então é preciso que seja definido, disciplinado, né, como que vai se dar esse custeio dessa infraestrutura e do reembolso. Então, esse é um aspecto importante, né, que a gente precisa avaliar. Um outro aspecto importante que muitas pessoas também têm dúvidas é que o comparecimento do empregado na empresa de forma eventual não descaracteriza o teletrabalho. E outro ponto que a gente também tem que observar, que traz aí a CLT, é que é necessário um prazo de 15 dias, né, para que haja a transição da modalidade presencial para a modalidade teletrabalho. Porque o empregado ele precisa se organizar, né? Ele precisa organizar a sua situação de trabalho dentro da casa, ele precisa desse período aí, desse tempo, né, que é considerado um tempo bom, para ele poder estar se reestruturando. O que às vezes causa confusão em algumas pessoas também é que elas confundem o teletrabalho com o home office. E não necessariamente o home office ele não é o teletrabalho, né? Ele caracteriza como um trabalho realizado remotamente e de maneira eventual na residência do empregado. O home office ele surgiu como um benefício a ser concedido ao empregado, no caso de pandemia, no caso de enchente, de greve, mas nem todas as atividades são home office, porque nem todas as atividades necessitam da tecnologia, que é um fator determinante do teletrabalho, né? E aí, às vezes, a gente até cita o exemplo da costureira, né? A costureira, ela pode estar trabalhando na sua casa, mas ela não necessita de uma tecnologia, né? Ela precisa só daquela máquina de costura lá dela. E no home office existe uma flexibilização do trabalho presencial, em que o empregado pode prestar serviço alguns dias na empresa, alguns dias na sua residência, e não precisa constar no contrato individual do trabalho ou no aditivo contratual, devendo ser apenas regulamentado por uma política interna da empresa. E aí, quando o home office ele não se enquadrar no teletrabalho, o empregado ele vai continuar recebendo todos os seus direitos como trabalhador comum fosse, sendo seguido lá pelas normas da CLT. O que aconteceu na pandemia com a gente? Veio a MP 927 e ela flexibilizou, né, essas normas da CLT, do teletrabalho, porque as normas da CLT no teletrabalho são bastante rígidas e as empresas não tinham tempo hábil para fazer isso, para cumprir todas as normas da CLT. Então a ANP veio, flexibilizou bastante isso para que as empresas pudessem continuar gerindo suas atividades e sendo que de forma que os trabalhadores fizessem o trabalho, né, dentro de casa, por conta da contaminação do vírus, né, do Covid-19. Mas essa MP ela não foi convertida em lei. E aí também ficou a grande dúvida para as empresas. Como que a gente vai fazer agora? Não tem que se preocupar em relação a isso. As empresas que adotaram o teletrabalho na vigência da MP 927/2020 vai continuar normal, ok,
vai seguir todo o trâmite lá da MP. As empresas que não adotaram o teletrabalho na vigência da MP podem adotar hoje em dia, sim. Só que eles vão ter que seguir, essas empresas vão ter que seguir o que diz a CLT, né? Não vai ter mais aquela flexibilização que a MP vinha dispondo sobre isso. E aí, a gente fez um estudo, né? E algumas empresas perceberam que tem muitos pontos positivos para que essa atividade da empresa não retorne, né, à modalidade presencial. E aí a gente viu que o Facebook, o Google, o Twitter, a XP, Nubank, eles estavam fazendo um estudo da possibilidade dos seus funcionários continuarem dentro de casa no teletrabalho e ficando apenas com uma base mínima para alguns assuntos específicos, né? E aí a gente pode assim trazer aqui pontos, né, que foram interessantes do home office, que são pontos positivos que o home office trouxe, que a gente pode apontar aqui como o funcionário ele não perde tanto tempo no deslocamento até o seu local de trabalho, ele pode ficar longe do seu local de trabalho, ele não vai ter mais aquela preocupação de ter que estar perto da sede da empresa, né? A empresa também pode buscar mãos de obra longe da sede dela, né? Então, assim, isso é um ponto positivo também. Mas, em contrapartida, nós temos os pontos negativos também do home office, né? E aí que é um trabalho muito solitário, né? E, assim, nós latinos não estamos acostumados, nós estamos bastante acostumados com aquele convívio, com aquele dia a dia ali, com aquele local de trabalho, a gente se acostuma com aquilo. A precariedade na segurança da informação, né, que acaba colocando a empresa em risco, porque no computador do funcionário passam todas as informações da empresa, né? Então, assim, há essa preocupação também, né? É um ponto aí que negativo, com risco de informações da empresa. E um ambiente inadequado, né? Que a gente sabe que as pessoas, todo mundo foi colocado de uma hora para outra em home office, né? Então, assim, a gente não tinha a nossa bancada apropriada, a gente não tem o nosso computador na altura que a gente precisa ter, e aí tem esse problema até em relação à fiscalização também, né? Porque não tem como o Ministério Público fazer essa fiscalização como ele faria se fosse na sede da empresa. Então, temos também uma novidade hoje, que é um projeto de lei que está em tramitação, que é o projeto 3.512 de 2020, que ele traz algumas alterações dos artigos da CLT no tocante relacionado ao teletrabalho, que seria o artigo 75D, né, que eu mencionei aqui com vocês, que seria aquela parte do reembolso, aquela parte da infraestrutura, né, que o empregado passou a assumir. Então, assim, a CLT ela já tem uma previsão sobre isso, só que esse projeto de lei ele quer enfatizar isso, ele viu que o funcionário ele está numa posição desfavorável por ter que arcar com esses custos, e então ele só poderia abrir mão disso mediante um acordo coletivo, né? Ele não poderia, com um acordo individual, abrir mão do reembolso e arcar com essa despesa pela infraestrutura. Uma outra intenção também desse projeto de lei seria a revogação do artigo 62. Né? E o que o artigo 62 ele traz para a gente? Ele traz a exclusão dos funcionários que estão trabalhando na modalidade de teletrabalho da jornada de trabalho. Né? Então, o objetivo é que mesmo os funcionários que estejam na modalidade de teletrabalho, eles tenham, sim, uma jornada de trabalho, ou seja, aquelas 8 horas, né, sendo definida no máximo 8 horas de trabalho,
com 2 horas extras, né? Então, esse projeto de lei ainda está em tramitação, e aí vamos aguardar para ver no que vai desencadear isso daí. E assim, um outro ponto que eu também trouxe aqui, que eu acho bastante relevante até para o RH das empresas, é a questão que muitas empresas estão retornando às suas atividades. E aí nós podemos ter um conflito nesse momento em que as empresas querem retornar às suas atividades presenciais. Por quê? Porque tem muitos empregados que eles podem ser saudáveis, mas eles podem ter um histórico de doença e, por medo, eles não querem retornar à sua estação de trabalho. E aí a gente tem esse conflito. E aí, vamos dar justa causa? Não vamos dar? Assim, aparentemente, a justa causa, né, aos meus olhos, e para quem já é mais conservador, tem uma medida mais conservadora, a justa causa é uma medida exagerada. Primeiro, o que a gente deve fazer? As empresas têm que tentar ao máximo dialogar com esses funcionários, tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, posteriormente, avaliar se realmente é um caso de justa causa por conta disso. Mas também o empregado tem que ficar de olho, porque se ele posta fotos em rede social, que está indo a eventos, que está indo à praia, que ele já flexibilizou, mas na hora de retornar às suas atividades presenciais, ele não flexibilizou, aí eu acho que realmente a empresa ela vai ter um embasamento para poder justificar aquela sua justa causa, né? Mas de pronto, de plano, a empresa demitir por justa causa, lá na frente, na Justiça do Trabalho, essa justa causa ela pode ser revertida e trazer aí um passivo trabalhista para a empresa. Tá bom? Então, assim, eu vou deixar a minha fala agora para a minha colega, doutora Fernanda Prado, que dará continuidade à apresentação. Olá, boa tarde. A Thaís, ela ficou mais com essa parte de procedimentos, né? Como deve ser feita os aditivos do contrato de trabalho, como devem ser feitas as anotações e algumas questões no tocante à CLT que tem que ser observadas. E apesar dessa forma abrupta, né, que as pessoas foram colocadas em home office, ninguém teve muito tempo para pensar, né, nas questões de segurança, meio ambiente de trabalho, saúde, enfim. O momento era o que nós vamos fazer para evitar a disseminação, o que nós vamos fazer para proteger os empregados. A solução foi, pela MP 927, como a Thaís bem colocou, colocar todo mundo em home office. Daí veio a flexibilização. Não precisou de um prazo de 15 dias, mas sim de 48 horas. O meio de comunicação ele foi telemático, não precisou ser escrito mediante assinatura e concordância. Foi uma questão mais unilateral, né? Ok. Mas as empresas perceberam, né, que a equipe se manteve produtiva, até mais do que trabalhando nas dependências da empresa, né? A equipe se manteve ali, trabalhando, se manteve ligada, conectada. Então, por que não continuar com o teletrabalho? Por que não manter? O teletrabalho não é nenhuma novidade, ele sempre existiu, né? Ele só foi formalizado na reforma trabalhista, que foram incluídos alguns artigos falando sobre o teletrabalho. O problema é que ficou uma coisa muito genérica, né? E os projetos de lei estão vindo justamente para poder ampliar e melhorar para ajudar, porque gera muitas dúvidas. Vamos lá, vamos colocar o pessoal em teletrabalho, mas não tem controle de ponto. Vamos fazer a exclusão pelo artigo 62. Mas isso pode gerar muitos desdobramentos. Então, o projeto de lei está vindo para meio que trazer uns pormenores aí para ficar mais fácil, né? Mas aí a questão de saúde e segurança do trabalho, voltando, isso não foi flexibilizado, com exceção dos exames ocupacionais, né, os periódicos que puderam ser suspensos pela medida provisória, e agora eles têm que voltar ao normal. Eu sempre orientei os clientes a manter os periódicos, entendeu? Porque são questões, assim, muito delicadas, né, e que eu acho que o empregador ele não pode flexibilizar, né? Então,
muito se fala também na questão do teletrabalho dos benefícios, porque a gente está vendo aí na mídia as pessoas romantizando muito o teletrabalho. Ah, mas a gente vai ganhar horas que a gente perderia no trânsito para poder, vamos lá, praticar atividade física, ficar mais tempo com a minha família, viver a vida, né? Ter mais tempo para fazer as coisas que eu gosto fora do trabalho. Mas até que ponto esse excesso de produtividade, né, não está travestido de excesso de jornada? Né? Porque o teletrabalho, ele causa isso. Por quê? As pessoas, como foram colocadas de forma muito abrupta para o teletrabalho, elas não estavam preparadas para isso. Muita gente não está, então está todo mundo tendo que se adaptar. Muita gente gostou, nossa, maravilhoso o teletrabalho. Muita gente odiou, nossa, eu estou detestando, por quê? Eu não consigo me organizar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo trabalhar, não consigo produzir. Por quê? Isso é muito difícil, porque é difícil a gente separar a questão da vida pessoal, né, e a vida profissional dentro de casa. A gente sempre tem uma intervenção, né? Para quem tem filho, então, mulheres que têm filhos, a Roberta vai falar sobre isso, está sendo, né, horrível, porque a criança está em casa, está tendo que auxiliar em casa, né? E, enfim, está tendo que dar um suporte, ainda tem que trabalhar. Então, muitas pessoas não se adaptaram, né? E aí é que mora o problema, mora o perigo. Por quê? Porque não há uma questão, uma preocupação, né, da questão ergonômica. Não houve também a preocupação com a questão da jornada. As pessoas estão trabalhando. Vamos lá, está todo mundo em home office? Vamos trabalhar, vamos tocar o barco. Né? Esse é o termo, vamos... Então, estão sendo conduzidas essas questões de qualquer forma. Né? E aí, como que está sendo a estação de trabalho desses funcionários? Né? Porque eu vejo, assim, muitos colegas meus trabalhando, por exemplo, na mesa de jantar. Né? Uma mesa de jantar não é um local de trabalho adequado. Uma cadeira da mesa de jantar não tem a altura apropriada. E a iluminação do ambiente está adequada? A pessoa está forçando a visão, entendeu? Ainda tem a questão do notebook. E eu vou me colocar como exemplo. Trabalhando em casa com notebook, eu tive que comprar um suporte, porque eu estava começando a ficar com torcicolo e dores, eu não estava conseguindo movimentar o meu pescoço. Então, são questões sensíveis, né, que parece besteira a gente ficar no notebook ali, né, com a cabeça arriada, mas não. Isso pode causar uma lesão por esforço repetitivo, entendeu? E lesão por esforço repetitivo é uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Né? Então, isso pode gerar um novo problema. E esse, sim, agora vai ser o novo desafio das empresas no pós-pandemia. Como que a gente vai manter todo mundo em teletrabalho definitivo e como a gente vai adequar as estações de trabalho? É um novo desafio que vai ter que envolver não só os advogados, mas também vai ter que trazer um engenheiro de segurança do trabalho, vai ter que trazer um médico do trabalho, né? As empresas que têm a CIPA, que têm o SESMIT, todo mundo vai ter que estar envolvido. Por quê? Porque para questões ocupacionais é preciso observar a NR17. Ela fala muito sobre isso. Entendeu? E, inclusive, isso veio na nota técnica do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Como há muitas discussões ainda sobre esse assunto, a fiscalização do trabalho ainda não sabe como vai fazer para fiscalizar esses empregados que estão em teletrabalho. O Ministério Público do Trabalho agora que expediu essa nota técnica e ficou todo mundo aí agora. O que a gente vai fazer? Né? Eu oriento aos clientes, aos empregadores, que observem as diretrizes da nota técnica 17 do Ministério Público do Trabalho. Para mim, aquele ali está sendo, por enquanto, o melhor direcionamento. Não que isso vincule as decisões dos juízes, mas é um norte que a gente tem, né, para saber como que a gente vai fazer daqui em diante. Né? Por exemplo, me permitam ler, inclusive, a nota técnica, que eu acho importante. Por exemplo, ela vem falando, garantir ao trabalhador em teletrabalho, em especial no telemarketing, a aplicação da NR17, anexo 2, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação para introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos, e garantia de pausas, intervalos para descanso, repouso para alimentação, sobrecarga psíquica, muscular, estática, enfim, tudo isso tem que ser observado, entendeu? E tem que instruir também os empregados de maneira expressa, clara e objetiva
quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças físicas e mentais e acidentes de trabalho, bem como adotar medidas de segurança como intervalo e exercícios laborais, né? Então, em casa, né, as empresas, através de uma circular, uma cartilha, ela pode sim promover essas ações de como o empregado ele deve se comportar no regime de teletrabalho, né? Questões de iluminação, questões de postura, evitar trabalhar no sofá, evitar trabalhar em cima da cama, respeitar a jornada de trabalho e estimular que ele faça pequenas pausas, né? Dá uma respirada, toma um café, volta, né? Intervalo de 1 hora, mas tudo isso faz parte do poder diretivo do empregador. Isso não pode ser transferido ao empregado. Estamos num momento de transição, né? E também estamos vivendo um estado de exceção. Porém, é necessária a colaboração de todos. E mesmo assim, o risco não pode ser transferido ao empregado. Entendeu? Esse é um risco do empregador. Desculpa, gente. Então, quais seriam as medidas interessantes a ser tomada nesse momento pelo empregador? Já que não há fiscalização na residência, porque provavelmente a fiscalização ela vai em cima da empresa pedindo documento, né? Porque eles falam muito em inviolabilidade do domicílio, né? Pode ser, a pessoa ela pode impedir que um fiscal entre lá e ela está totalmente correta, entendeu? Ela pode autorizar como não pode. Então, esse fiscal vai vir em cima do empregador. De que forma ele vai vir em cima do empregador? Ele vai cobrar. Vocês treinaram os funcionários acerca das novas rotinas do teletrabalho? Vocês promoveram cursos? Vocês promoveram ações de capacitação e orientação, como se comportar no ambiente de trabalho? Então, tudo isso eles vão questionar com certeza. E se a empresa não tiver nenhum respaldo, ela vai acabar respondendo, porque já estão havendo muitas denúncias, principalmente de bancários no Ministério Público do Trabalho, que também foram colocados em casa e transferiram o risco da atividade para esse funcionário. Então, não estão controlando a jornada, eles estão ultrapassando a jornada de trabalho, eles não estão tirando intervalo e eles ainda têm que atender o telefone fora do horário, fora do expediente, porque os clientes ligam, entendeu? Então, estão havendo denúncias. E tem um outro detalhe, que o sistema do banco, ele é pesado. E um computador doméstico, por exemplo, não comporta aquele sistema. Então, isso acaba gerando um estresse, porque a pessoa não consegue rodar, o funcionário não consegue rodar os processos, em caso de bancário, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga de trabalho. Está tendo muita denúncia também com relação ao pessoal do telemarketing, pelos mesmos motivos, principalmente as questões ergonômicas, porque foram colocados de qualquer jeito e a empresa não está dando suporte. Então, tem que haver esse suporte da empresa. Então, quais seriam as minhas orientações? Tá? Garantia de pausas. A empresa tem que ficar de babá. Infelizmente, tem que ser babá do empregado. Você tirou seu horário de almoço e tentar formalizar algum instrumento, algum documento comprovando, ou então a questão do login, logout, o sistema, né? E para controlar essa jornada. Evitar o envio de mensagens, e-mails após o horário do expediente, orientar os empregados acerca da postura, fornecer um mobiliário adequado mediante uma assinatura de termo e fiscalizar o uso, entendeu? Eu acho que o empregador, ele pode sim perguntar, vem cá, aquela cadeira que a gente mandou para você, você está usando? Deixa eu ver, né? Como é que está o mousepad? Deixa eu ver, está usando? Entendeu? E questionar se está utilizando, né? Outra questão também é fiscalizar a jornada desse empregado. E também fomentar a conscientização através de palestras e treinamentos. Aí é contratar um especialista, né, talvez chamar alguém de fora para promover uma palestra, um treinamento com as equipes, né, para conscientizar acerca do trabalho no home office, como sobre a nova rotina, né, sobre o que as pessoas têm que observar, sobre os riscos que ela corre, porque, como eu falei, é um momento de cooperação entre empregado e empregador. A gente também não pode só transferir tudo para o empregador. O empregado, ele também tem a sua responsabilidade a partir do momento que ele deu as ferramentas, né? E
Mas um assunto interessante também é que essa questão do excesso de jornada, volto a falar sobre isso, porque é o tal excesso de produtividade. Corre-se o risco dessa confusão de vida pessoal com vida profissional, o empregado ele acabar excedendo a jornada, ou então, por exemplo, acabei aqui e daqui a pouco eu volto e quando vê já são meia-noite, já são 1h da manhã e ele às vezes vira a noite trabalhando. Isso não pode acontecer, porque isso viola o direito à desconexão. E o home office, o teletrabalho, ele corre um sério risco de violar esse direito. E o que é o direito à desconexão? É o direito de não trabalhar. É o direito da pessoa se desconectar totalmente do trabalho. É o direito da pessoa ter folga. É o direito da pessoa tirar férias. É o direito que a pessoa tem de tirar um intervalo, é o momento de se desligar, né? E o momento da pessoa ter um intervalo interjornada, que é o fim de uma jornada e o início de outra. E o home office, ele viola, principalmente a interjornada, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa está com insônia e acaba que, vou trabalhar. E acontece, já aconteceu comigo, entendeu? Então, essa fiscalização, essa orientação também tem que haver, né? De se desligar efetivamente do trabalho. Inclusive, isso já é um assunto, isso já é um projeto de lei. É o projeto de lei número 4.044 de 2020, que fala sobre o direito à desconexão. Isso já é regulamentado na França, inclusive a base do projeto de lei, né, o embasamento é sobre essa regulamentação na França e sobre um artigo de um jurista também que fala muito bem sobre o direito à desconexão. Então, para você ver, a preocupação já é tamanha por conta do teletrabalho, que isso vai ser também mais um desafio, como controlar a jornada desses empregados de modo que não viole o direito à desconexão. E o que esse direito, sendo violado, pode causar? Aí entra a questão das doenças psicossociais, né? Que a pessoa já está em teletrabalho, então ela já tem um menor contato com os colegas de trabalho. E isso faz um bem danado para a saúde mental. Você para um pouquinho, tomar um café, né, falar coisas fora do trabalho, né, bater um papo, fazer uma resenha, a pessoa já perde isso, né? Ainda tem também a questão da maior responsabilidade sobre a gestão do tempo. Como eu falei, as pessoas não estavam preparadas para o home office, para o teletrabalho, ninguém. Então, essa autogestão, ela é muito complicada e ela também viola o direito à desconexão. E também a questão da dinâmica, trabalho-família, disciplina, né? Porque muitas pessoas não têm disciplina, gerenciamento de produtividade. Então, tudo isso, né, nós, como operadores de direito, e vocês, como gestores de recursos humanos, vai ser, como eu falei, uma atuação em conjunto para a gente encontrar soluções aí que se adequem agora a essa nossa nova realidade, né? Por quê? Porque um problema como esse, ele pode causar, por exemplo, na Justiça do Trabalho, um dano existencial, que é oriundo do direito à desconexão. A pessoa não para de trabalhar, a pessoa não se desliga, a pessoa está de férias e a pessoa está respondendo o WhatsApp. E o projeto de lei, por exemplo, do direito à desconexão, ele fala sobre isso, que a pessoa, quando entrar de férias, é obrigação do empregador excluir esse empregado dos grupos de WhatsApp. É proibido enviar e-mail para esse funcionário. O projeto de lei vai falar sobre isso. Então, são formas de não permitir que ele avance e fique trabalhando, porque às vezes é uma questão que o próprio empregado não percebe. E quando ele vê, ele já está adiando uma viagem, ele já está adiando um passeio com a família, ele já está adiando um jantar com a esposa, ou com a namorada, ou vice-versa. Entendeu? Por quê? Porque está trabalhando. Não, eu tenho que trabalhar. E acontece. Entendeu? Aí a gente entra na questão da autogestão, né? E aí a questão da colaboração, empresa e empregado. Gente, não, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, vamos fiscalizar, vamos fazer o ponto. Por quê? A questão do home office foi como a Thaís falou, né? É como se o empregado ainda estivesse na dependência da empresa. E a questão do teletrabalho, não. Ele já é um empregado que está fora das dependências da empresa. Então, como a gente vai manter o pessoal que está em home office em teletrabalho definitivo, aí já tem que começar a promover ações de conscientização para que eles consigam aí usufruir das benesses do teletrabalho, né? Da questão do tempo, da questão de ter mais lazer. Por quê? Porque isso também pode afetar em doenças psíquicas. Por exemplo, a pessoa ela pode ter burnout. O que é a síndrome do burnout?
a pessoa ela meio que cria um desespero com relação ao trabalho. A pessoa ela começa a se questionar se ela realmente ela é competente. A pessoa ela começa a questionar se ela realmente vai dar conta daquele trabalho. E isso acaba gerando estresse, isso acaba gerando depressão, e isso acaba gerando afastamento, entendeu? Por estresse. E às vezes a pessoa tem prazo para voltar, e às vezes a pessoa não tem prazo para voltar, e a empresa tem que ficar com esse funcionário ali dos quadros, entendeu? E é também uma doença que se equipara a acidente de trabalho. No retorno, a pessoa acaba garantindo uma estabilidade, e isso também não é bom para a empresa, porque às vezes aquele funcionário volta, ele já não é mais tão produtivo como antes, mas ele tem que ficar ali porque ele tem uma estabilidade, né? E aí, eu encerro, né, falando também sobre algumas questões que a empresa pode promover nesse sentido, que é fornecer as cadeiras adequadas, porque a nota técnica do Ministério do Trabalho ela foi editada agora, recentemente. Então, ela diz que as ações elas podem ser tomadas de forma gradual, até porque precisa ser estudado, né? Como vai ser, se vai ficar, se não vai, quem vai, né? Quem pode ficar. Então, primeira questão, é observar e fornecer as cadeiras, porque, inclusive, isso é previsão do artigo 199 da CLT. Observar as diretrizes estabelecidas pela NR17, que fala sobre ergonomia. Elaborar um PPRA, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é feito com base no PPRA. O PPRA, ele fala sobre riscos biológicos, fala sobre ruídos, só que ele não fala sobre questões ergonômicas. Mas, a partir do ano que vem, o empregador vai ser obrigado a incluir as questões ergonômicas. Bem pertinente, até por causa da questão do teletrabalho. Né? Então, vai ser mais uma questão aí que tem que ser observada junto, né, à CIPA, ao SESMIT, aos médicos de trabalho, aos engenheiros de segurança do trabalho, né, e o PCMSO, que é o Programa de Risco Ocupacional, e manter, né, a questão desculpa, gente, que me fugiu agora, dos exames periódicos, né, é importantíssimo, ainda mais agora, né? E a questão também dos exames adicionais, de retorno ao trabalho, isso deve ser mantido sempre. Tá? Então é isso, gente. Espero ter esclarecido aí minimamente, porque esse assunto ele é denso. Eu ficaria aqui 1h30 falando sobre isso, mas eu espero que com essa... Eu trouxe aqui os detalhes que eu considero assim, mais importantes e que devem ser mais urgentes. Né? Mas, como eu falei, vamos adotando essas medidas de forma gradual e observando aí as diretrizes da nota técnica 17, que eu acho ela bem esclarecedora. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer. Então, nós agradecemos às advogadas Thaís de Siqueira Campos e Fernanda Prado, que falaram nesse primeiro momento sobre implicações do teletrabalho nos contratos de trabalho e reflexos nas doenças ocupacionais. E eu passo a palavra agora para a Comissão de RH, para o coordenador Reinaldo Faisal e para a coordenadora adjunta Neide Venâncio. Obrigada, Kátia. Mais uma vez, fomos assim brindados com essa excelência no trato desse assunto e toda essa sua relação com a gestão de pessoas, né? Abordando temas que, para nós, têm uma relatividade muito grande, uma similaridade muito grande, como, por exemplo, o uso das redes sociais para monitoramento das pessoas, né? Às vezes é preciso fazer, isso eu acho que ainda vai ter que ser regulado também, a questão do local de trabalho, até que ponto a questão da adequação e a invasão à privacidade, à intimidade, como vocês falaram aí, os filhos e tal, até os pets às vezes entram no meio da história, e a gente tem que considerar isso tudo. Para nós da área de seleção, especificamente, tem um cuidado muito grande agora, porque a gente tem que contratar um profissional pelas suas competências profissionais e considerar o seu espaço disponível, o seu tipo de conexão. Imagina esse tipo de coisa, né? Até quando a gente tem que entrar nisso, a obrigatoriedade pela conexão, até que ponto
é responsabilidade do empregado, de repente a operadora não está, né? Ontem teve problema, de repente eu fiquei amanhã sem conexão, e aí? Tinha que entregar um relatório, não sei o que, como é que fica, o patrão cobrando, como é que vai ser regulamentado isso, como é que vai ser tratado isso? Olha quanta coisa para a gente negociar e gerenciar conflitos, hein, meninas? A questão do se fala do novo normal, que a Fernanda colocou muito bem aqui, trazendo para uma nova realidade, porque não vai existir um novo normal, vai existir um novo, isso é certo, mas que ele não é normal, não é. Até porque a gente não entrou efetivamente num home office, a gente entrou no home force. Agora que a gente está começando a regular isso de uma forma melhor. E essa pegada que veio falando da parte de burnout, eu vou deixar para a Neide complementar aqui, expande muito mais essa relação que a gente tem com as questões de direito. Fala, Neide. Olha, perfeito, muito obrigada por essa visão, meninas, essa ampliação e esse cuidado que a área de RH, a partir de agora, tem que ter, precisa ter. A gente já tinha que ter um cuidado maior, já tínhamos que ser estratégicos, agora cada vez mais, né? É muito importante o que vocês colocaram, principalmente na saúde mental. Isso trouxe um aumento considerável de síndromes, né? Síndrome do pânico, ansiedade, uma série de coisas que aumentou, depressão, aumentou consideravelmente. Então, esse cuidado com a saúde mental, eu tenho conversado aqui no CRA mesmo, em várias palestras sobre saúde mental, e tenho colocado um alerta, que foi o que você trouxe, né, Fernanda, agora. Tá, beleza, a gente já sabe, fomos pegos de surpresa, a gente faz o que agora? Que cuidado a gente pode ter? O que vai me apoiar quando eu estiver numa situação que eu estou aqui na câmara, começo a chorar porque eu entrei numa síndrome, né? Afetou, o meu esgotamento mental, fez com que no meio de uma reunião eu saísse, desabasse. Que cuidado é esse que o profissional precisa ter, o gestor precisa ter, e como a legislação vai me apoiar nisso? Então, achei fundamental você ter colocado, né? Essa questão de SMS vai ter que ampliar muito para essa questão mental também. Não é só o cuidado da cadeira, o cuidado do ambiente, é o cuidado com a pessoa. E eu acredito que agora sim a gente vai precisar cada vez mais, eu acho que o Faisal concorda comigo, a trabalhar o nosso RH humanizado. Cada vez mais a gente vai ter que ter muito cuidado em que a gente coloca no RH. Não só para negociação, não só para o olhar, mas também para que a gente possa humanizar e ver que não é só uma cadeira ou um computador, essa pessoa precisa estar bem. Para ela saber, inclusive, quando ela pode se desconectar e quando ela pode ficar conectada mais um pouco. Se ela sabe o limite dela, isso vai ser tranquilo, eu não vou nem precisar, talvez, controlar tanto. Eu preciso controlar, sem culpa, eu preciso controlar o meu autoconhecimento para saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso, e ficar bem. A questão da romantização, do romantismo, eu falo sempre também, Fernanda, achei fundamental. Tá, é muito legal, eu estou adorando ficar em casa. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com isso? Eu estou esperando aqui terminar, né? Porque a gente, mulher, sabe que dobrou a nossa carga horária. A gente sabe disso, né? Então, eu vou esperar para falar mais um pouco depois. Parabéns, brilhante, que alerta legal. A gente precisa estudar mais, hein? Hein, Faisal? O RH precisa estar atento, hein? Vamos Por isso eu trouxe o tema. Contem conosco sempre. Obrigada, meninas. Perfeito, muito bom, muito obrigada mesmo. Obrigada, Kátia. Bom, eu peço por gentileza que a Thaís Siqueira Campos e a Fernanda Prado fechem as suas câmeras, porque a gente vai passar para o segundo momento com a Roberta Manfredi, com a Sâmia Marques Sabag, e eu peço, por favor, que elas abram as suas câmeras,
porque agora é a hora da pandemia e o trabalho da mulher aí, dando a administradora Neide já deu essa deixa para a gente, agora a advogada Roberta inicia esse assunto. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje e agradecer ao CRA pela oportunidade de debater esse tema maravilhoso, que é a especificidade da pandemia e os impactos que ela teve no trabalho da mulher. Também gostaria de agradecer a minha colega Sâmia, que ao meu lado escreveu o artigo que deu origem a essa live de hoje, e ao professor Faisal, sempre pelo convite e por todo esse auxílio que ele nos dá na nossa carreira, que nos deu aula e nos orienta, é um grande mestre. Muito obrigada, professor. Bom, eu gostaria de iniciar hoje com uma frase que foi dita pela doutrinadora Federici, que é a seguinte: isso que vocês chamam de amor é trabalho não remunerado. Em decorrência da pandemia mundial, do novo coronavírus, milhares de trabalhadores passaram a realizar seu serviço por teletrabalho, como já foi bem explicitado pela Thaís e pela Fernanda. Teletrabalho é home office, mas o confinamento, ao invés de facilitar a vida das mulheres, como nós imaginávamos que facilitaria, e como a Neide trouxe, iniciando e introduzindo o nosso tema, ela passou a escancarar a desigualdade do trabalho social entre os sexos, expondo a sobrecarga de trabalho doméstico a que estão submetidas as mulheres. A nossa palestra hoje tenta trazer um panorama, ainda que um pouco superficial, sobre esses desafios adicionais que enfrentam as mulheres com a influência do âmbito doméstico sobre a sua carreira, e como isso faz que os pontos de partida para o crescimento profissional sejam bem diferentes entre os sexos. Com as escolas fechadas, a dificuldade de conseguir uma rede de apoio e a presença de toda a família em casa, mas com pouca divisão sexual do trabalho domiciliar e de cuidado dos filhos, as mulheres viram as suas tarefas dobrarem e até triplicarem, prejudicando em muito o seu trabalho remunerado. Inicialmente, percebemos que a crise do coronavírus ainda prejudicou de sobremaneira a população feminina no quesito de desemprego. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, que é o PNAD, mostrou que 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho na primeira quinzena de março, quando começou a quarentena ainda. São 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação. E quando nós escrevemos esse artigo inicialmente, eu e a Sâmia, nós nos questionamos por que logo lá no início da pandemia já teve uma demissão muito maior de mulheres do que dos homens. 2 milhões a mais de mulheres é um número considerável, né? E pelos nossos estudos, podemos responder esse questionamento pelo fato das mulheres serem a grande maioria nos trabalhos precários e nos trabalhos de cuidado. Pelos mesmos motivos que já explicitamos acima, né, elas têm mais dificuldade de entrar e se manter no mercado de trabalho. Segundo os cálculos do pesquisador Marcos Hechter, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o atual momento da pandemia constitui a primeira vez, nos últimos 3 anos, em que a maioria das mulheres está fora do mercado de trabalho, ou seja, nós temos mais mulheres desempregadas do que empregadas no país, o que também demonstra a maior suscetibilidade da população do sexo feminino, em ser demitida nos momentos de crise. A gravidade da atual situação também decorre da conjuntura socialmente estabelecida de que as mulheres são portadoras de uma força de trabalho que é vista como menos valiosa do que as dos homens, porque elas podem se tornar mães, ou já são mães. Então, como já citado anteriormente, né, por ser a maioria que é a única responsável no cuidado dos filhos, os empregadores optam cada vez menos por contratar mulheres em idade fértil ou mulheres que já tenham filhos, por considerar que elas trarão menos retorno e precisarão ausentar-se mais do local de trabalho para cuidar desses filhos. Ainda que não sejam mães, tá? Estamos falando talvez em mulheres que estejam apenas em idade fértil, mas não sejam mães, elas sempre são consideradas gestantes em potencial e vistas como um prejuízo iminente. Consequentemente, os cargos de maior importância dificilmente são concedidos às mulheres, uma vez que o empregador considera que, caso esta engravide, será menos oneroso mantê-la afastada durante o período que lhe cabe, dando a ela os cargos de menor importância dentro das empresas. E mesmo quando os trabalhadores do sexo feminino vencem todos esses obstáculos e preconceitos e conseguem já começar o emprego e ser contratada, elas passam a ser vistas como facilmente descartáveis no caso de gravidez, sendo certo que algumas empresas nem mesmo respeitam o período da esterilidade provisória.
Estima-se que metade das mulheres é mandada embora ou pede demissão em até 2 anos depois de ter filhos. Então, para a gente poder compreender um pouco mais da situação, a gente precisa entrar um pouco num estudo, na análise de uns conceitos de trabalho produtivo e reprodutivo, né? Inicialmente, o Tratado do Trabalho Produtivo refere às tarefas que os trabalhadores têm a capacidade de modificar o valor de uso da mercadoria ou de proporcionar serviço. É o conceito clássico que é visto pela sociedade como trabalho, de fato. Já o trabalho reprodutivo engloba o trabalho doméstico e os trabalhos de cuidado, como conjunto das atenções e encargos necessários para o sustento da vida humana. Trata-se aqui de um trabalho muito maior do que somente limpar a casa, né? Engloba todas as tarefas associadas ao apoio da força de trabalho atual e futura. Ou seja, as mulheres estão criando também os futuros trabalhadores, servindo e cuidando para que eles estejam futuramente preparados para o mercado de trabalho. É o servir aos assalariados atuais e futuros, física e emocionalmente. Então, nós temos que, historicamente, o trabalho produtivo sempre foi majoritariamente destinado aos homens, enquanto as mulheres foram impostas somente à esfera do trabalho reprodutivo. Então, elas foram socializadas como uma característica inata do sexo feminino. As mulheres são mais naturalmente destinadas ao trabalho reprodutivo, ao cuidado, como se tivesse uma aura mística que destina as mulheres para serem mais dotadas do lavar louça, cuidar de crianças, lavar roupa, cuidar da casa. Assim, como historicamente foi estabelecido, e sempre foi destinado às mulheres apenas à esfera da casa, criou-se uma relação assimétrica entre as atividades desempenhadas pelos diferentes sexos, historicamente, né? Caberia aos homens o trabalho que é valorado socialmente na sociedade capitalista e o único ofício que é reconhecido de fato pelo ordenamento jurídico como emprego, com a proteção jurídica decorrente desse reconhecimento de trabalho. E às mulheres foi relegado o trabalho invisível, o trabalho desprotegido juridicamente, não remunerado e tido como de nenhum ou pouquíssimo valor social, mas que também não é menos desgastante. Essa desigualdade presente nas relações sociais entre os sexos limitou a vida das mulheres à esfera privada. Então, posteriormente, as transformações socioeconômicas decorrentes das lutas pela independência feminina, com a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, a gente percebe que ainda, até hoje, isso tem reflexo nas desvantagens das mulheres em relação aos homens na atuação econômica e social. Apesar de um grande número de mulheres estar adentrando o mercado de trabalho em todas as áreas, elas ainda dedicam um tempo considerável a essas tarefas que não destinam salário ou aposentadoria. Isso deixa claro os sérios obstáculos que a força de trabalho feminina vai encontrar em comparação aos homens, impedindo seu crescimento profissional, sua busca por maiores salários e um maior abandono dos cargos profissionais após a maternidade, decorrente do excesso de jornada que elas estão sujeitas. Assim, percebemos que a divisão sexual do trabalho é o vínculo que esclarece as diferenças decorrentes do trabalho remunerado e não remunerado. As obrigações domésticas limitam o desenvolvimento profissional das mulheres, implicando carreiras descontínuas, salários mais baixos e empregos de menor qualidade. Nessa mesma linha, a OIT soltou o recente relatório Mulheres e o Mundo do Trabalho, que faz uma comparação da efetiva equidade aqui na América Latina e no Caribe. Então, nós percebemos nesse relatório da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que os dados mundiais, ou seja, o mundo inteiro, vai nessa mesma linha dos estudos brasileiros que nós já citamos aqui hoje. A maior parte do trabalho reprodutivo no mundo é realizado por mulheres e meninas pertencentes majoritariamente a grupos sociais desfavorecidos, principalmente. Tem uma citação que eu gosto muito: o macacão de trabalho não nos dá mais poder que o avental. Muitas vezes nos dá ainda menos tempo, porque agora nós temos que vestir ambos. E por isso nos sobrou menos tempo e energia para lutar contra eles. As mulheres foram oferecido não só o direito ao trabalho, que é oferecido normalmente a qualquer trabalhador, de qualquer sexo, mas o direito de trabalhar ainda mais e ser ainda mais explorada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de horas que cada sexo determina para as tarefas domésticas.
para poder mostrar o impacto dessa divisão no trabalho reprodutivo e como que isso vai impactar a carreira das mulheres a longo prazo. A desigualdade na divisão de tarefas não se diminui, nem quando se considera a participação dos homens desempregados no trabalho doméstico. As mulheres empregadas dedicam 18,1 horas semanais às tarefas de cuidado da casa, filhos e idosos, enquanto os homens desempregados dedicam 12 horas por semana a essas atividades. Ou seja, as mulheres empregadas, tendo um emprego full-time, trabalhando, ainda assim, têm 6,1 horas a mais de trabalhos domésticos que homens totalmente desempregados. Para os homens empregados, a média fica em 10 horas semanais. E já para as mulheres fora do trabalho de mercado, temos uma dedicação de 23,2 horas semanais ao trabalho doméstico, tendo a média geral para mulheres empregadas e desempregadas de 20,9 horas semanais para as tarefas de limpeza, planejamento, cuidado domiciliar de crianças e idosos também. E esse fato, a gente pode pensar, mas hoje em dia é diferente, a gente está numa época mais moderna, gostaríamos nós, mas infelizmente não é o que as pesquisas têm relatado. Isso não se modificou ao longo do tempo. Desde que o PNAD começou essa pesquisa da divisão das tarefas domésticas entre os sexos, em 2001, as horas semanais dedicadas aos homens para a tarefa de casa aumentou em somente 1 hora semanal. Então, de 2001 a 2020, já que a última pesquisa foi feita em março de 2020, 1 hora semanal em 19 anos foi acrescentada às rotinas dos homens com a tarefa de cuidado da casa. Em junho de 2020, também, o IBGE divulgou os dados de levantamento referente aos trabalhos invisíveis e não remunerados das mulheres. Consome cerca de 20 horas semanais dos brasileiros, ou seja, praticamente uma verdadeira jornada de trabalho. Nós temos as 40 ou 44 horas que as mulheres já dedicam semanalmente ao seu emprego remunerado e mais 20 horas que essas acumulam semanalmente no seu trabalho invisível. Não enxergar o trabalho da mulher no lar é estar cego ao trabalho e luta da maioria esmagadora da população mundial, que não é assalariada por esse trabalho. É ignorar que boa parte do capital mundial foi construído por meio do trabalho escravo, historicamente falando, e ainda hoje continua prosperando por causa do trabalho não assalariado e invisível das mulheres nos campos, nas cozinhas e nas casas do mundo todo. Tal fato, para encerrar essa introdução no tema, também se repete no mercado e no meio acadêmico. Durante a pandemia, a maior revista de publicação de artigos acadêmicos, que é a revista britânica Nature, divulgou um artigo que demonstra que as mulheres acadêmicas estão publicando menos trabalhos científicos do que nunca durante a pandemia, enquanto os homens dobraram a quantidade de publicações feitas, comparativa ao ano passado. Ou seja, quem está sendo responsável por essa quarentena e por esse trabalho do lar? Claramente, não, quem não está sendo prejudicado, né, com a diminuição das publicações científicas. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Sâmia, que vai falar sobre o que os estudos têm demonstrado de fato, né, desse impacto no trabalho da mulher, né, na nossa quarentena e na pandemia, e depois retornamos com o professor Faisal para a gente bater mais um papo sobre quaisquer questionamentos que tenham. Obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada, professor Faisal, pelo convite. Obrigada a todos. E completando o pensamento da Roberta, a gente só precisa acrescentar certas coisas que trazem certa complexidade, né? Porque, na verdade, a vida de todo mundo mudou em decorrência da pandemia. Só que a discrepância das alterações acontecidas na vida dos homens e na vida das mulheres é muito grande. Porque foi o que o professor Faisal falou no começo, é a primeira pandemia que todo mundo está vivendo. É uma situação nova para todo mundo. Só que as mulheres tiveram as suas rotinas laborais totalmente devastadas. No caso delas, a sobrecarga do trabalho ela foi totalmente aumentada por conta do trabalho reprodutivo.
porque isso ficou muito evidente quando tudo isso se uniu. Por quê? Porque agora ela se tornou o centro, ela se tornou o centro de tudo. Porque agora ela trabalha em casa, ela cuida da família, ela cuida da casa, ela cuida do filho, ela cuida de tudo. E então, hoje em dia ela é professora, ela é a faxineira, ela tinha uma rede de suporte que hoje ela não tem mais, às vezes até de uma sogra, de uma mãe, de alguém que fazia alguma coisa ali por ela, que não faz mais, que ela podia pagar alguém, que hoje ela teve que dispensar, ou por uma questão financeira, ou por uma questão realmente de distanciamento. Então, tudo recaiu sobre a mulher. E tudo isso tem consequências, inclusive, no trabalho, como a Roberta estava falando da questão da produção científica, né? Tudo isso gera consequências por conta dessa sobrecarga. E não é só física. Essa sobrecarga acaba sendo física, mental, psíquica, e foi até como a Fernanda tinha falado, né? Isso gera depressão, gera burnout, gera um monte de coisa, porque você vai tendo várias atribuições, e você não tem descanso, não tem descanso, não tem descanso. Sem limite, chega uma hora que a conta chega, né? Trazendo já para uma situação mais do trabalho em si, a gente tem que a linha de frente do combate do coronavírus, ela é quase toda composta por mulheres, quase toda, né? 70%, a ONU fez uma pesquisa dizendo que 70% da linha de frente do combate do coronavírus é composta por mulheres. Lembra quando a Roberta falou lá de trabalho de cuidado? É exatamente isso. A gente tem essa atribuição do trabalho de cuidado voltado para a mulher, seja ele remunerado ou não. O trabalho de cuidado, ele é 85%, a rede da enfermagem, fazendo esse cuidado no Brasil todo, ele é de 85% de mulheres. Então, é muita coisa, uma discrepância muito grande. E aí a gente tem um percentual também que é curioso. Vocês já pararam para pensar na quantidade de neurocirurgiões homens que a gente tem e de pediatras mulheres que a gente tem? Por quê? Porque o cuidado essencial, o cuidado básico, ele é muito mais envolvido com a ideia da mulher do que com a ideia do homem. Isso às vezes a gente não pensa, mas isso já está tão enraizado no nosso modus operandi. Isso não tem nenhuma explicação científica, isso não tem nenhum embasamento, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não existe nenhuma base científica, não tem coisa de mulher, não tem coisa de homem. Isso é muito importante. Porque isso é uma parte, quando a gente traz para a prática, porque o trabalho da Fernanda e o da Thaís, ele foi uma coisa muito objetiva. Né? É isso, uma instrução assim, é uma instrução assim. A nossa apresentação é numa parte muito mais de conscientização. Então, trazendo para a prática, a gente tem que se conscientizar disso, de que não existe coisa de homem, coisa de mulher. A gente pessoa, a gente advogado, a gente RH, não existe. Então, a gente não pode ver os funcionários dessa forma. A gente não pode ver a mulher como uma grávida em potencial. A gente não pode ver o homem como uma pessoa que não pode levar um filho no médico. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Vamos voltar aqui à situação do Covid e da linha de frente. Né? A gente estava falando sobre a linha de frente e que 85% da rede de enfermagem, né, enfermeiro, toda a rede de enfermagem é composta de mulheres. Porque o cuidado é feito por mulheres, essencialmente. Outra situação também que gerou todo esse embate, aí, até o que a Roberta estava falando, a questão do desemprego ser muito maior nas mulheres do que nos homens, é a precariedade do trabalho que as mulheres estão mais expostas. A atribuição desse tipo de trabalho às mulheres, lembra que eu falei lá das mulheres que tem uma rede de suporte? Tem uma babá, tem alguém que faz uma faxina, tem alguém para fazer uma comida. Normalmente essas pessoas são mulheres. E essas mulheres perderam os seus trabalhos em decorrência da pandemia. Você tem uma escola funcionando, a escola parou de funcionar, a faxineira parou de funcionar. Tem muito mais faxineiras do que faxineiros. Por quê? Porque isso aí tem várias situações. E também, uma delas é essa convenção de que isso é trabalho de mulher. Cuidar do ambiente é coisa de mulher.
Não existe explicação para isso. Isso é uma coisa que a gente acaba atribuindo. Mas a gente precisa rever esse tipo de coisa. Por que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Porque a gente fez uma pesquisa que a gente conversou com uma economista, que foi a professora Vivian Almeida, que é uma sumidade nesse assunto, e ela falou isso com a gente. Ela falou: eu não lembro de ter conversado com outras mulheres e ter combinado com elas, não, eu aceito receber menos e fazer trabalhos piores, assim, mas que ganhem menos. E a questão é essa. A questão é que essa questão da fertilidade, ela é uma questão que segura muito a gente. E ela sendo exercida ou não. Porque a gente é sempre uma grávida em potencial. A gente é sempre alguém que pode estar na iminência de engravidar. Que mulher, aqui a grande maioria das mulheres já passou por uma entrevista de emprego e foi perguntada: você é casada? Você tem filhos? Você pretende ter filhos? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque você está segurando a capacidade profissional da pessoa logo no começo. E aí, como é que fica a empregabilidade dessa pessoa para um cargo muito alto? As pessoas preferem botar homens que não vão precisar parar de trabalhar, que não vão precisar ser substituídos. Então, em decorrência disso, as mulheres tendem a estar em trabalhos de fácil substituição. Por isso, elas são a maior parte no trabalho precário. O IPEA mostrou que a mulher tem o IPEA, inclusive, demonstrou isso, fez uma pesquisa demonstrando que nos momentos de crise, por conta disso, elas tendem a ser as pessoas que são mandadas embora primeiro, né? Uma outra consideração bastante importante nessa situação é a presença da mulher predominantemente no setor informal. Ela também é a maior quantidade no setor informal, que é também por conta disso, da necessidade de falta, ainda que justificada, por causa dessa situação dela que precisar cuidar de criança, de idoso, de coisas, né? Do marido quando fica doente, de coisas assim. O empregador não gosta de abonar uma falta, porque ele espera mais isso da mulher do que do homem. Eu já vi empresas onde o homem não tinha permissão para faltar para levar o filho ao trabalho. E isso é mais comum do que se imagina. Por quê? Isso não está na lei. Pelo contrário, o pai é tão pai quanto a mãe. Por quê? Porque a sociedade, muitas vezes, algumas pessoas e algumas empresas acabam atribuindo valores de pessoas, não veem o pai como responsável, como o cuidador. E isso é muito sério. Porque você está colocando cada vez mais a mulher como a cuidadora e a pessoa que vai faltar ao trabalho. Quanto mais a gente atribui as coisas de forma igualitária, mais os direitos de fato se igualam, os gêneros se igualam. Essa é a grande discussão dos gêneros, né, da igualdade, dessa questão igualitária de gêneros. É a questão de se atribuir igualdade para que não precise ter essa questão toda de isso aqui, precisa fazer política para a inclusão da mulher. Não, a ideia é que não precise disso. Por quê? Porque as pessoas de fato vão ser tratadas iguais, mas enquanto existem empresas que não deixam o pai levar um filho no médico, fica muito difícil essa situação, né? Então, as mulheres estão sendo cada vez mais sobrecarregadas em decorrência do coronavírus ou não do coronavírus, e aí trazendo para casa. Vamos lá, a gente pega o trabalho doméstico, não remunerado, trabalho de cuidado. Qual é o primeiro grande problema? A gente vai fazer um comparativo com uma jornada de trabalho normal, tá? Primeiro problema, limite de jornada. Não existe. Não tem limite de jornada, que é fixado por lei em 8 horas. Trabalho doméstico não tem limite. Quando você passa de 8 horas, você faz juiz a hora extra. Você não é remunerado, não tem hora extra. Até as horas extras, elas têm uma limitação de quantidade. Você pode fazer até 2 horas extras por dia. Isso não existe no trabalho doméstico. Passou isso. Essas pessoas elas podem ser demandadas a qualquer momento, do dia ou da noite.
Quem tem um filho, quem tem um idoso doente, quem tem uma pessoa doente em cuidado, ela pode ser demandada a qualquer momento. Qual é o nome disso no direito do trabalho? Sobreaviso. Então, essas pessoas elas vivem num sobreaviso do lar, constante. O sobreaviso no direito do trabalho ele pode ser exercido durante 24 horas. Porque essa pessoa precisa de descanso, ela precisa saber que ela naquele momento não vai ser demandada. Isso faz parte da saúde mental, que a Fernanda falou, gera burnout. Não existe, não tem essa restrição. Então, né, não tem férias, nem adicional. Não estou nem falando aqui da questão pecuniária, estou falando da questão do descanso. Qual é a função das férias? A função das férias é aliviar o estresse físico e mental decorrente do trabalho. Que, diga-se de passagem, o trabalho doméstico é tão desgastante ou até mais do que o trabalho produtivo. Porque você não tem esse escape, foi o que a Fernanda também falou, não sei se foi a Fernanda ou a Thaís. Você não vai lá, toma um café, fala uma coisa que não é dali. Você vive aquilo ali é a tua vida, é diferente. E aí entra a questão pecuniária. Não tem recebimento de salário, não tem hora extra, não tem repouso semanal remunerado, nem não remunerado, né, porque não tem repouso. Não tem férias, não tem adicional, não tem FGTS, não tem previdência social, não tem nada. Por que a gente tem esses direitos garantidos não só pela CLT, mas pela Constituição? Porque tudo isso é uma forma de garantia da gente como de dignidade da pessoa humana. Isso não é só, você não ganha como contrapartida pelo seu trabalho um dinheiro só para você gastar como você quer. Isso é uma coisa que você ganha para sobreviver. Isso é uma coisa que te faz digno, te faz bem, te faz... Nossa, eu ganhei isso em decorrência do que eu fiz. E a pessoa faz, e muitas vezes nem reconhecimento ela recebe em troca. E aí, se a gente fosse botar esse valor na ponta do lápis, quanto é que seria? Existe um relatório que foi divulgado pela Oxfam Internacional em janeiro desse ano, que se chama Tempo de Cuidar. Esse relatório calculou o valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado prestado por todas as mulheres a partir de 15 anos de idade. E ele chegou à conclusão que se você fosse remunerar todas as mulheres que fazem algum tipo de trabalho de cuidado, que não recebem nada por isso, a partir de 15 anos, esse valor seria em torno de 10,8 trilhões de dólares. Muito dinheiro. Esse valor significa 3 vezes mais do que todo o setor de tecnologia do mundo. Então, o serviço de cuidado, ele move mais do que os serviços de tecnologia. Se você conseguem pensar nisso, quem não tem um celular? Mas quem não... Todo mundo teve uma mãe. Você pode não ter uma mãe presente, mas todo mundo foi gerado de uma mãe. Em algum momento você foi cuidado por alguém. Então, isso que eu tô querendo dizer, a gente às vezes não percebe o serviço de cuidado da devida forma. Quando você põe isso na ponta do lápis, você ressignifica certas coisas, porque tem coisas que a gente realmente só vê quando a gente vê o valor mesmo. No Brasil, a gente não tem nenhum direito objetivo para a mulher no tocante a esse valor, né? Porque é meio subjetivo a gente falar em valorar esse trabalho, né? A gente vai falar assim, não, vai pagar por esse trabalho, não vai. Aqui o que a gente pode fazer, assim, o que tem de possibilidade de direito é um direito previdenciário que existe, que não é exclusivo para a mulher do lar, mas é exclusivo para as pessoas que comprovem baixa renda e que não possuam outra fonte de renda, que elas podem fazer uma contribuição previdenciária com uma alíquota reduzida sobre o valor do salário mínimo. E essa situação foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 2005, através da Emenda Constitucional 45. Mas ela, foi o que eu falei, não é uma exclusividade, ela não foi feita pensando na mulher. Ela foi feita pensando na pessoa de baixa renda que não possui fonte de renda e que quer contribuir para a Previdência para, em algum momento, se aposentar. Então, e ela só pode se aposentar por tempo, né? Por idade. Ela não tem aposentadoria por tempo de serviço. Hoje em dia isso está um pouco diferente, mas na época que foi criado era assim. Porque a gente vê que assim, é muito apartado de todo o trabalho. Quando a gente vê assim, tudo o que a gente já falou até aqui, a gente vê, nossa, é tão pouco
né? O que se faz em prol dessas mulheres? Em relação, trazendo mais para a questão do Covid, a gente ressalta que a legislação emergencial foi implantada para todos os gêneros e que ainda assim as mulheres foram as mais afetadas. Além disso, também é bom lembrar que em março desse ano, quando foi feita essa pesquisa, o regramento jurídico ainda estava muito instável. Então, essa pesquisa da quantidade de mulheres que foi mandada embora mais do que os homens, que a Roberta falou que foram 2 milhões de mulheres a mais do que os homens, né? Ainda estava muito instável, os empregadores ainda estavam escolhendo quem demitir, sabe? Eles escolheram as mulheres em detrimento dos homens justamente por causa das questões das restrições laborativas. Não foi uma questão por causa de política. A legislação não falava mulher ou homem, ela era ampla. Acho que uma das questões mais importantes que a gente queria deixar é que essas discrepâncias são problemas sociais e não biológicos. Quando o empregado libera a funcionária mulher para levar o filho ao médico, mas não libera o pai, ele está perpetuando esse comportamento. Quando a gente vive uma pandemia e uma diferença de 2 milhões de mulheres demitidas a mais do que os homens, esse comportamento está sendo perpetuado. Quando a gente associa cuidado, seja de pessoa, alimentação, limpeza, somente às mulheres, não só a gente está perpetuando esse comportamento, mas a gente está sendo muito cruel e sobrecarregando as pessoas que vivem jornadas duplas, triplas e que, sem sombra de dúvidas, carregam um fardo que poderia ser dividido. Trazendo agora, objetivamente, algumas situações que eu entendo que poderiam ser uma forma de tentar solucionar isso, eu vejo que a primeira forma é a conscientização. Porque muitas vezes a falta do conhecimento desses dados todos que a gente trouxe faz com que esse problema pareça menor do que ele realmente é. Muitas pessoas não têm noção do tempo que se gasta com o trabalho reprodutivo, com o desgaste que esse trabalho gera, com o desgaste não só físico, mas o desgaste mental que ele gera, com todas essas questões. O que acontece? Esse aqui é um conhecimento que ele ainda é muito limitado. Não é uma coisa muito ampla. Então, trazendo para a função aqui nossa, né? A gente está falando para administradores, para uma questão de recursos humanos. Eu acho que assim, a promoção de ações de conscientização entre os colaboradores é muito importante através de dinâmicas, palestras, treinamentos, para que todo mundo entenda que certas coisas são atribuições de todos, e não só das mulheres. Porque isso acontece também no trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Por que é a mulher que faz o cafezinho? Eu não estou falando quando a gente tem uma copeira no ambiente. Eu estou falando assim, a gente às vezes tem um escritório que tem 2 homens e 2 mulheres. Por que normalmente é a mulher que faz o cafezinho? Estou dizendo que é sempre. Mas normalmente é. Então, e aí quando a gente traz certas questões de conscientização, a gente às vezes consegue levar certos entendimentos, tanto para casa dessas pessoas que podem ter comportamentos diferentes e que podem gerar pessoas diferentes, quanto ali dentro da empresa mesmo, que você está treinando gestores que vão ter comportamentos diferentes, porque se eles forem treinados para isso, e esse for o entendimento da empresa, não, olha só, é para liberar, o pai para levar no médico. Você começa a ter realmente uma situação mais igualitária, né? Outra questão, aí já é uma outra questão que não é para evitar, é para controlar. Ao tomar conhecimento dessas arbitrariedades, fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, eu entrei numa empresa e eu percebo que eu tenho o mesmo emprego que o fulano e eu recebo menos do que ele. Não é uma situação em que você tem que procurar um advogado trabalhista para tentar entender de fato quais são as situações, porque ele pode trabalhar mais tempo que você, ele pode ter alguma promoção que você não tem, e é uma questão realmente assim. Mas, de fato, vocês têm a mesma função e vocês deveriam receber a mesma coisa e não recebem? Você tem que fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, porque isso são coisas que, com as denúncias, ao decorrer do tempo, isso vai melhorar com o passar do tempo. Eu achei muito interessante uma expressão que a Neide usou, né? Neide? Usou, que ela falou em RH humanizado.
Gente, é exatamente o que eu estou falando aqui, se resume a isso, RH humanizado. A gente precisa de políticas, porque infelizmente a gente não tem uma legislação muito vasta nesse sentido. Muito pelo contrário. A gente tem alguns artigos na CLT que falam sobre direitos da mulher. E, por exemplo, a gente não pode fazer... Por exemplo, como teve aí agora essa polêmica dessa empresa que fez um processo seletivo que podia ser só para negros, né? A gente não pode fazer isso só para mulheres. A CLT veda isso. E aí? Isso seria inclusão? Não seria inclusão? Como é que faz? Não pode. Mas a gente tem algumas outras coisas que são feitas para proteger a mulher. Por exemplo, a mulher ela tem uma possibilidade de carregar um peso menor do que o homem. A CLT diz o peso máximo que o homem pode carregar e que a mulher pode carregar. Tem algumas situações assim que devem ser levadas à risca, sabe? Devem ser levadas a sério. E isso, de fato, é uma situação que o RH tem que estar muito ligado para não prejudicar as pessoas. Questões relacionadas à maternidade, questões relacionadas à amamentação. Essas questões são muito importantes. Porque muito do que acontece, às vezes, é uma falta de comunicação entre o RH e o jurídico, que muitas vezes não tem esse link para que faça a coisa acontecer. Porque, às vezes, o que falta é só isso, sabe? É uma questão de conscientização de todos como comunidade. Essa questão humanizada, como ela falou. Porque a gente tem que começar a se enxergar como comunidade. Enquanto a gente não se vê como comunidade, como iguais, como todos unidos em prol do bem comum, isso não vai acabar. Então, buscar os nossos direitos enquanto mulher, buscar conscientizar o próximo, conscientizar que a gente tem que ser igual, que a gente tem que dividir as nossas atribuições. Tem uma outra coisa muito interessante também, quando você tem um filho e ele é homem, você tende a voltar ao mercado de trabalho muito depois do que quando você tem uma filha mulher. Você tende a voltar ao mercado de trabalho. A idade média da mulher que retorna, por exemplo, eu tenho um filho e paro de trabalhar. A idade média que a mulher retorna ao mercado de trabalho quando ela tem uma filha mulher é aos 13 anos. Quando é um filho homem é aos 16. Por quê? Porque a mulher ela já é considerada capaz de se cuidar muito mais cedo. A gente tem que se conscientizar nesse sentido, de que as pessoas são pessoas, elas precisam aprender a se cuidar igualmente. E se cuidar significa cuidar do outro e das mulheres também, porque a gente precisa também de cuidado, isso é muito importante. Obrigada. Nós agradecemos às advogadas Roberta Manfredi e Sâmia Marques Sabag, que falaram sobre a pandemia e o trabalho da mulher. Eu acho que as mulheres que assistiram queriam passar o dia aqui falando sobre o assunto e debatendo, mas esse não foi o combinado do Encade RH, então eu passo a palavra aqui para o administrador Reinaldo Faisal e para a administradora Neide Venâncio. Tomei uma surra, né? Fala agora, Nossa Faisal. Senhora. Fala agora. Bom, fantástico, sensacional. Eu falo assim, foi uma surra de dados estatísticos, não é? Coisas que, com certeza, nem nós de RH tínhamos tanta proximidade com toda essa informação que veio aqui. E eu queria fazer uma relação com o que a Roberta começou falando lá sobre o trabalho reprodutivo e que se relaciona a cuidados, né? E RH entra muito nessa situação, se encaixa muito nisso. Talvez por isso tenha um número maior de mulheres trabalhando na área de recursos humanos. Eu estou até para criar um projeto para criar cota para os homens, porque tem áreas que você não encontra homem trabalhando em RH. É uma coisa interessante, é uma dificuldade muito grande. Mas, pelo amor de Deus, professor, isso é proibido, não faz isso não. Não, estou brincando. Cota para mulher não pode, cota para homem mas também. eu acho que
isso traz, Sâmia, a uma reflexão muito interessante que você falou, quando você falou de conscientização. É preciso a gente considerar um pouquinho da história, né? Eu tive 2 irmãs, então por conta disso eu brinquei de casinha, mas é muito difícil. Eu hoje fico assim admirado quando eu vejo uma menina novinha andando de skate. Antigamente não tinha isso não, a separação era muito grande. Menina é rosa, menino é azul, aquela coisa, né? Então, eu acho que isso vai ser assim gradual, vai levar um certo tempo. É claro que a gente está aqui fazendo isso. Aquela pergunta que você fez, né? O que fazer, né? O que se faz a respeito disso? A gente está fazendo, né? Nós aqui do CRA, com esse presente que vocês estão trazendo aqui para nós, já é um passo a mais para a gente trazer isso para dentro das nossas empresas. Então, eu acho que isso é fundamental. Aquele ditado, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, está na hora dela dar um empurrão e ficar, que seja do lado, pelo menos, não estou dizendo que tem que vir para frente, porque a gente está falando muito de igualdade, não necessariamente de um se sobrepor ao outro. Então, sobre essa coisa do trabalho, teletrabalho e trabalho doméstico, né? Eu digo aí o trabalho doméstico, o feito em casa, não aquele feito nas atividades domésticas. Uma coisa que é muito importante, que o PC da casa é prioridade de quem? Normalmente fica para o homem primeiro, né? A mulher ficava depois. Dificilmente as famílias têm vários PCs em casa. E aí, como é que fica isso, né? Eu vi isso acontecendo até na educação. Então, tem que dividir esses horários. Então, como é que fica o horário de teletrabalho de um funcionário, né? Mais uma atividade. A mulher que trabalha fora, ela ia almoçar fora, né? Agora ela faz o almoço para ela e para quem mais estiver em casa. Quer dizer, são considerações que a gente acaba não fazendo, apesar de que a gente não pode deixar de levar em consideração quando vocês falam assim que nós somos grávidas em potencial. Gente, é a natureza humana. Se não fosse isso, nenhum de nós estaria aqui, nem os homens, tá certo? Então, sabe, tem que considerar isso. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa em que isso era considerável. Se você tivesse 2 funcionárias, uma tem 3 filhos, quer dizer, 2 candidatas no processo seletivo, uma tem 3 filhos, a outra não tem filhos, por exemplo, era muito comum que o gestor falasse assim, não, mas 3 bambini. Acabei dando aqui o fundamento de onde vem a empresa, né? Mas eles falavam isso, não, ela precisa, ela tem necessidade, porque ela tinha 3 filhos, a outra não tem, ela vai ter mais oportunidades em outros lugares. Então, essa empresa preferia absorver. Isso foi lá nos anos 80, já é um grande passo, não está ainda muito espalhado, mas é um grande passo. E um outro ponto, né? A questão da avaliação de desempenho. Quando você falou ali, né? Quem é que reconhece isso? Quem é que remunera isso? Quem é que fala não sei o quê? Muitas vezes isso não entra, esse trabalho doméstico que a mulher acaba assumindo, já que em 19 anos aí a gente só aumentou 1 hora para os homens. Eu acho que isso também é uma outra coisa que não conta, e aí entra na fala de que vocês trouxeram que a mulher também precisa ser cuidada, né? Isso é um reconhecimento que precisa ser feito. Eu acho que a gente deu um passo assim, muito importante enquanto Comissão de Recursos Humanos em trazer esses temas, e vocês nos ajudaram assim de uma maneira muito, muito, muito significativa com isso também. Neide? Antes de passar a palavra para a Neide, só queria pedir para a Thaís e para a Fernanda abrirem o vídeo para elas participarem dessa conversa. Neide, é com você.
Ai, gente, parabéns, brilhante, brilhante. Assim, né? Duas coisas que ficaram muito presentes para mim. Nós temos aqui dentro do CRA, a gente trabalha isso. Nós temos a Comissão da Mulher, muito atuante. A gente agora está, inclusive, fazendo a nível nacional isso, né? Então, assim, a gente trabalha muito em prol da mulher, de verificar essas coisas, de ver. Então, assim, me sinto muito orgulhosa em saber que eu estou participando e a gente está contribuindo para isso. A segunda coisa que me chamou muita atenção é aquela coisa do cuidador, né? Quem cuida do cuidador, tá? Eu acho que a gente já evoluiu muito, aí eu vou trazer um pouquinho da fala da Fernanda também, da questão da saúde mental. Eu preciso manter minha saúde mental dentro de casa, já que eu estou dentro de casa. E faz parte o meu autoconhecimento, dá um basta, dizer, gente, hoje eu não faço nada. Quem quiser que faça o seu, porque eu vou trabalhar e vou descansar. Eu vou tomar uma água e vou dormir, não quero nem saber. A gente precisa também ter o autoconhecimento para dar um basta até no nosso trabalho doméstico, não é só no nosso trabalho laboral, né, de fora. Eu digo para o meu chefe, não, para mim chega, estou cansada, eu tenho que dizer em casa também, né, para aqueles que fazem parte da minha vida. E aí eu posso começar desde criança. Um dado me chamou a atenção que quando é filha mulher, volta antes, porque eu começo a delegar para ela, né? Olha, então você vai fazer isso, e para o homem eu não delego? Interessante, eu não tinha esse dado, eu achei interessante. Mas assim, quanto mais eu me trabalho enquanto pessoa, mais eu vou dando limite a essas coisas da questão da mulher também. Porque eu chego aqui e digo, olha só, hoje eu não vou fazer não, sinto muito. Ou você faz, ou então, ou a gente faz um acordo durante o relacionamento, né? Filho, você cozinha? Eu também não. Como é que a gente vai fazer, né? Vamos conversar sobre isso. Enfim, parece brincadeira, mas é uma realidade. E vocês não abordaram um tema super, que eu acho que nem cabe, não dá tempo, mas assim, o que a gente sofreu de violência doméstica, né? Pelo fato de, no momento que eu disse que não, o cara cantou, né? Cresceu na minha frente, foi e fez, porque eu comecei a delimitar isso. Eu acho que as meninas aqui, né, as advogadas, vocês todas sabem muito bem como foi difícil para a mulher esse período, como está sendo, principalmente por conta dessa. Quando eu disse que eu não ia fazer, eu comecei a apanhar. Que é isso, gente? Que brincadeira é essa, né? Parece brincadeira, mas é verdade. Então, assim, acho que nós, Faisal colocou muito bem, nós caminhamos muito. Quando a gente traz a história do que a gente não podia fazer, conheço o Faisal desde desse tempo, 80, né? Vai revelar a sua idade. 1980 e tal, né? Ele era gestor de uma empresa, eu era gestora de outras, e a gente combinava essas coisas. Fui a primeira gestora mulher dessa empresa que eu trabalhei e mudei muita coisa. Então, assim, eu acho que se cada uma de nós, falando com as mulheres mesmo, fizermos a nossa parte, a gente vai acelerando aos poucos esse processo. Não é fácil, ninguém disse que seria fácil, mas também não é impossível. Eu acredito que nesse processo nós já ganhamos muita coisa. Gente, a gente não podia votar, né? Vamos lá. A gente não podia falar, né? Agora a gente fala de igual para igual. A gente é taxada, como o meu coordenador me taxa aí, de vez em quando. Você é polêmica, você é chata, mas eu falo, eu discuto, eu coloco a minha posição, até que me convença ao contrário. Se ele tem bons argumentos, eu, né, tenho que me calar, porque acaba, né, que eu fico calada porque não consegui. Mas se eu consigo, ele também respeita. Eu acho que isso que é o legal, é a gente se posicionar. E eu acho, para fechar, Sâmia, né, do que você colocou muito bem, brilhante bem, Roberta também, parabéns, meninas, maravilhoso. Vamos ser mais empáticos, né?
A questão da humanização nas empresas passa também pela questão da humanização dentro de casa. É só a gente usar de empatia. Vamos ser um pouco mais empáticos, se colocar no lugar do outro. Fica 24 horas fazendo tudo que eu faço, que você vai perceber como é o meu dia, né? É a gente usar um pouco mais de empatia, e eu sempre coloco que a mulher não precisa deixar de ser mulher. Ela é multi. A gente pode não ganhar mais dinheiro, mas a gente ganha em tantas outras coisas, né? Eu sou neuropsicóloga, né? Então eu sei como funciona aqui, e a gente tem algumas funçãozinhas que são ótimas das habilidades, skill, como a gente está chamando agora, e é importante que a gente coloque isso em prática. A gente não precisa perder a nossa sensibilidade, a gente não precisa perder a nossa intuição e a nossa doçura. A gente só precisa ser assertiva e se impor como mulher, né? E em todos os processos, em casa e fora dela. Parabéns, brilhante. Adorei nosso encade, Faisal, fala sério. Maravilhoso, né? Não, imperdível. Em agosto, quando eu tive contato com isso, eu já fiquei deslumbrando e vendo isso. Maravilhoso, isso maravilhoso. acontecer aqui. Oi, muito obrigado, meninas. Peraí, só um minutinho. Sâmia, fala. Você que gosta de dados, aí vocês que gostaram de dados, você estava falando disso, de delegar, de não sei o quê. Você sabia que o eletrodoméstico mais vendido na pandemia foi a lava-louças? Muito bom, isso aí. Foi por isso, porque as mulheres começaram a se impor. Sim. E os homens começaram a falar, eu não vou lavar. E eles preferiram comprar uma lava-louças. Ótimo, perfeito, eu vou adorar. Contanto que eu não faça, tá legal. Coloca lá dentro. Roberta, você queria falar. Lembrando aqui uma questão, nós falamos das mulheres se impor, mas a gente não pode eximir os homens das responsabilidades deles. Sim. Não cabe só as mulheres ter a responsabilidade de se impor, cabe aos homens perceberem que a responsabilidade da casa também é deles, os filhos também é deles. Eles não ajudam, eles dividem, porque a responsabilidade não é das mulheres, eles não estão fazendo um favor. A responsabilidade é dos dois, quem suja, limpa. Todos lutando para viver num ambiente agradável a todos. Não é tão simples, gente. Eu não sei por que eles complicam, né? É tão simples. Porque, assim, louça surge na pia, né? Quando a gente vê, a pia tá lotada. Por quê? Só sou eu, meu marido, meu filho. Eu não usei. Quem usou? Se vai lá e faz... A coisa é tão simples, a gente complica às vezes as coisas, tem que botar regrinha, né? Eu tenho uma amiga que coloca todas as regras na parede e coloca, aquilo sujou, lavou, dê descarga, não sei o que, eu digo, meu Deus, mas tá bom, tá valendo. Se lê e faz, tá valendo. Meninas, o importante é como funciona. Exatamente. Faisal e Neide, quero muitíssimo agradecer a vocês pela iniciativa de trazer esse assunto super atual, agradecer as advogadas que trouxeram vastas contribuições. Eu acredito que as empresas registradas no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro vão ter um material riquíssimo aí para ver e rever, estudar e compartilhar com as suas áreas de RH. Muito obrigada, Thaís, Fernanda, Roberta, Sâmia. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez, Faisal e Neide, pela iniciativa da Comissão de RH. A gente fica por aqui nesse encade de RH, já esperando o encade de RH de 2021. E para você que esteve com a gente até agora, obrigado pela companhia. E continua aí na CRA RJ Play, que tem muito mais coisa para vocês assistirem. Até o próximo evento.